Alô, estamos iniciando mais um Autores e Livros. Este programa que leva até você o universo de escritores, escritoras, ficcionistas, romancistas, poetas, ensaístas, enfim, este universo de homens, mulheres que escrevem para revelar o mundo, o seu ou o mundo que vem através da sua imaginação. É um prazer receber hoje, no Autores e Livros, o Albert Lopes de Almeida Filho, que é um filho que está na certidão de nascimento, né, Albert? Exatamente. O Albert é um jornalista conhecido, já trabalhou em vários veículos, enfim, nascido em Cachoeira do Sul, na Cachoeira do Sul, passou, e vai conversar conosco sobre já uma trilogia, vamos dizer assim, 3 livros que ele que vem lançando. O deles, o primeiro é a Estética da Tristeza, olha só, a Estética da Tristeza. O segundo é Nós Dois, depois nós vamos saber por que até esses títulos. E o mais recente é Memórias de uma Vida Hilária. Olha, saímos da Estética da Tristeza para Memórias de uma Vida Hilária. Prazer te receber, Albert. Muito obrigado, igualmente. O Autores de Livros fica muito satisfeito com a tua presença. Nós já conversamos antes e até tu dava o sentido, conversando sobre um título de um livro que é A Estética da Tristeza. A tristeza tomada esteticamente na vida de uma pessoa e que a traduz através de um livro. Chamaremos poemas, crônicas, enfim, esse primeiro livro, A Estética da Tristeza. Pode nos falar, editado por umas boas editoras que estão fazendo trabalho no Rio Grande do Sul, a editora Gazeta. Depois, agora, tu estás com a Vidrago, a nossa Carmen lá. Exato. Esse livro nasceu não de um livro, nasceu de um desespero, de um ato de desespero. Em 2011 eu entrei numa crise depressiva muito grande, da tristeza para o desespero passou muito rápido. E como eu não gosto de fazer dos ouvidos dos amigos pinico, tudo que eu escrevo, tudo que eu sinto eu coloco no papel. Guardo para mim, eventualmente mostro para uma ou outra pessoa que tem mais afinidade com a literatura, mas guardo para mim. Sempre, tudo que eu escrevi na minha vida sempre foi uma coisa para externar o que eu sentia e guardar, deixar quietinho em algum lugar para ser aproveitado algum dia. E eu fui escrevendo, eu estava aquela tristeza medonha, fui escrevendo tudo que eu sentia, todas as minhas angústias, uma tentativa de me libertar dessa crise enorme que eu estava mergulhado. Aí um amigo, um grande amigo, que eu convidei posteriormente para escrever o prefácio desse livro, Alexandre de Flores, que é um músico, compositor, pesquisador, historiador, um cara maravilhoso, que eu não via há muito tempo, ele é de Cachoeira, inclusive, eu não via há muito tempo, e ele me pediu hospedagem aqui em Porto Alegre, que ele tinha um compromisso aqui, e quando ele chegou na minha casa, a primeira pergunta que ele me fez, está escrevendo o quê? Que é um sujeito que eu conhecia através da literatura na juventude, ele sabia que alguma coisa eu estaria escrevendo. Eu disse, olha, não é nada para ser publicado, é uma coisa minha, uma coisa muito pessoal, eu quero ler. E ele começou a ler despretensiosamente e se apaixonou, e foi se apaixonando, e foi indo, e ficou acho que 1h30 no computador, lendo, e quando ele terminou, ele disse, vai publicar quando? Eu disse, não. Nem tinha passado pela tua cabeça a ideia de jeito nenhum, era extremamente, extremamente pessoal isso, eu faço confissões que jamais teria coragem de admitir para alguém. Era simplesmente o meu desabafo, a minha necessidade de desabafar. E eles, não, Alexandre, não vou publicar isso aí, isso é impossível, isso vai chocar muita gente, é agressivo a certo ponto. Ele, não, tu tem que publicar. Eu bati pé e fiquei pé e disse, não tem jeito de sair. Mas ele não desistiu e ficou insistindo comigo 1 semana, 2, 3, 1 mês, 3 meses e tanto, e eu fui, quer saber? Eu vou publicar. Aí encontrei a Gazeta, foi também uma indicação de um amigo de Cachoeira, encontrei a Gazeta, que me recebeu muito bem, adorou a proposta, o editor Romário Belling adorou a proposta. Praticamente esse livro é filho dele também, porque o livro entrou na cabeça dele de tal maneira que a capa era exatamente o que eu tinha imaginado. E ele me propôs essa capa, e quando eu vi a capa, eu disse, o Romário, é isso que eu quero, é isso que eu queria. Exatamente isso. Isso é muito interessante, né, nesse trabalho do escritor, quando tem um editor assim. Quando o editor realmente ele
bate com o livro, ele percebe, e tem um toque dele também na ponta. Aí ele é editor, realmente. Exato, exato. Porque ele vê, ele avalia, sente o livro, e tu revelando agora a questão da capa. Ou seja, o livro tem que se falar no todo, e a capa é a face do livro. Isso, e ele, se ele trabalhou nisso, realmente é o papel do editor. Claro. Porque às vezes a gente não percebe em certas editoras. O livro fica meio assim, não há aquele trabalho. Então foi uma parceria legal. Tu falaste em papel, casualmente o papel que ele escolheu para o livro, o papel pólen, é um papel amarelado, meio bege, assim, e ele tem um certo ar de melancolia no papel. Papel mesmo que não tenha nada escrito, só olhar para esse papel já dá uma certa melancolia. Sim, pensei, sim, certamente. Tudo fechou, foi perfeito esse livro. A apresentação dele, eu me apaixonei pela forma do livro quando ele ficou pronto. Agora, digamos assim, tu correste um risco ao publicar esse livro, claro. Né? Porque se é um conjunto de textos e poesias que te deu tanta dor, acredita, para escrever, para remexer no interior, subjetividade profunda, onde as feridas não podem ser costuradas, que se costuraria seria fácil, e isso por isso. Essa é uma das dimensões daquele poeta que tem essa imersão em si mesmo, no seu eu profundo, que eu já tenho, né, o famoso, na sua subjetividade. E foi um ato de coragem. Eu sabia que eu ia ficar muito vulnerável com esse livro. Eu ia abrir muitos flancos, porque me revelando todas as minhas fraquezas, e eu elenco uma dezena de fraquezas nesse livro, eu sabia que alguém mal intencionado poderia se aproveitar disso para me aprontar. Eu sabia realmente, mas como tu disseste, foi um ato de coragem. E eu vou te confessar assim, eu literalmente chutei o balde. Você quer saber? Literalmente. Eu já estou nesse sofrimento medonho, já não tenho esperança de mais nada, já não tenho perspectiva. Eu estava literalmente, quem sofre de depressão sabe que a gente não tem perspectiva de nada, a gente não tem esperança de nada, a gente não acha que não vai melhorar nunca. Que não existe o dia de amanhã, há uma sensação de querer desaparecer, enfim. Esse é um dos riscos de quem quer se meter com a poesia, não é isso? Exatamente. Mas, nesse sentido, tiveste esse caminho, né? Foi. A poesia te deu um caminho, e eu estou vendo aqui o poema Autorretrato. Tantos poetas já escreveram autorretrato, alguma maneira mais assim, enfim, e o teu é um autorretrato pesado. Eu enxergava. Às vezes até um pouco cruel consigo mesmo, que é um dos efeitos da depressão, uma certa... pegar pesado consigo mesmo. Eu vou te dizer, quem não me conhece e lê esse livro, acho que eu sou masoquista. Porque é bem isso, eu me escorracei. Exatamente. E tu utilizaste nesse e no outro, nós vamos falar também, o teu conhecimento técnico da poesia, que é o soneto, que é um desafio. Poeta que não tentou escrever ainda um soneto para dominar a técnica da elaboração, da métrica poética, portanto, quem vai ver o soneto tem que conhecer poesia, um pouco da história da poesia. E eu vou me permitir ler esse autorretrato, posso? Claro. Ou tu lerias, quem sabe? Não, por favor. Eu vou arriscar Me sentiria mais honrado na tua voz. Diz autorretrato. Cada um vive seus próprios dilemas, mesmo quando não se enxerga a saída. Uns dizem que é a mesma coisa da vida. Outros chamam de esperança apenas. Eu chamo acaso sincronicidade. Um imperceptível contraditório, misteriosamente coeso, inglório, acima do controle e da vontade. Eu sou caos, desordenado, impulsivo. Sou paradoxo de mim, invasivo, o nulo de solução conveniente. Se me mostro indócil ou amuado, é porque inteiro, não mais mascarado, minha faceta é cordial e consciente. E aqui inspirado em palavras do teu amigo justamente o Alexandre. Nós conversávamos muito, o Alexandre tem um vocabulário extremamente complexo. Sim, o domínio vocabulário, a riqueza vocabulário. Ele é um cara muito inteligente. E das nossas conversas eu aprendia muito. Aprendia palavras, ou aprendia ou então me recordava palavras que eu ouvi na infância e nunca mais entrou no meu dia a dia. E o Alexandre tem essa riqueza vocabular, e volta e meia, nas nossas conversas, ele puxa uma palavra do século XIX, uma coisa assim, completamente fora de uso.
E eu anotava as palavras, por anotar, só de... E aí quando eu comecei a escrever esse soneto, eu pensei, eu vou pegar aquele vocabulário do Alexandre e eu vou colocar aqui dentro. Porque nas conversas, evidentemente, que a depressão estava sempre presente, a temática sempre girava em torno disso, e, então ele traduzia os meus sentimentos com essas... Ele encontrava palavras que favoreciam até para traduzir sentimentos. Exatamente. Porque traduzir sentimentos é difícil. Então as palavras é que são até limitadas, mas elas nos ajudam a traduzir. Exato. Né? Bom, nós temos que avançar. Nesse livro aqui já tem uma referência muito afetiva e muito reconhecimento da figura do teu pai. Porque até o nome, justamente, Álvaro Lopes de Almeida, se tivesse que colocar filho, é o nome do teu pai. Mas assim, sabe que nós nascemos no mesmo dia? Claro, ele nasceu bem antes de mim, evidentemente. Mas nós nascemos no dia 26 de novembro. Mas a data de aniversário é a mesma. A mesma, o mesmo nome. Isso é uma significação que o filho leva muito sempre na vida, Exato. né? Essa marca. Aí temos um segundo livro, que nós vamos ver esses três. É um livro agora aqui também de sonetos, e olha que são vários e vários sonetos aqui. Mas este livro tem uma característica, ele é nós dois. Não é o Álvaro Lopes de Almeida só o filho, né? Mas é o Álvaro de Almeida pai também. Exato. Tu resgataste algo que o pai não conseguiu publicar em vida. Ele não tinha interesse. Inclusive ele tem um soneto que ele diz que ele acha que o que ele escrevia não tinha valor. Ele achava que era... Ele se achava na verdade, não que ele se achasse um fraco sonetista, mas ele tinha um certo receio da qualidade do trabalho dele. É aquela seriedade que a pessoa às vezes exagera para avaliar o seu próprio trabalho. É muita seriedade. Isso não, eu considero que não tem qualidade literária ainda, enfim. E a pessoa prefere escrever para si, porque é um exercício né, para o espírito dele. Ele escrevia para ele e para mim, para minha mãe. Ele escrevia e a família era a sua plateia. Ele arriscou publicar 1 ou 2 sonetos em jornais, mas ele não queria se colocar publicamente como autor de sonetos. Então, pouco antes dele falecer, ele disse, tu pega aquele material e dá um bom destino para ele. Deixa nas tuas mãos. O que tu quiser fazer, tu faz. Ele faleceu e eu fiquei com aquele material. Fiquei com a ideia de que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não sabia o quê. O que fazer? Na minha cabeça, isso em 2009, na minha cabeça, escrever um livro era uma coisa muito complexa, era uma coisa que tinha que ir para São Paulo. Eu não fazia a menor ideia como é que se publicava um livro, não tinha noção disso. Eu mesmo nunca tinha pensado em publicar um livro. E fiquei com aquele material muito tempo, até que... Depois, por conta da estética da tristeza ter se concretizado, e eu percebido que escrever um livro não é uma coisa tão complexa, tão difícil, eu pensei, agora está na hora de fazer aquele livro que o pai me pediu. Quando eu fui pegar o material dele, que ele escreveu a vida inteira, ele morreu com 89 anos, eu só achei 21 sonetos. Eu não sei realmente, nem minha mãe sabe, onde foi parar o resto. Talvez porque ele tenha morado em Porto Alegre, morou em Santiago, morou em Santa Maria, talvez nessas andanças todas tenha se perdido. Nós não achamos. E 21 sonetos não era suficiente para publicar um livro. Não dava para fazer quase nada praticamente com 21 sonetos. E eu pensei, eu vou mergulhar no que ele escrevia, vou ler, reler várias vezes, vou tentar pegar a essência do estilo e vou escrever sonetos também. Eu tinha escrito, já tinha escrito sonetos assim, mas eu escrevi acho que uma dezena de sonetos antes desse livro, eu tinha escrito uma dezena de sonetos, mais pela brincadeira da rima, que eu acho que é uma coisa muito gostosa. Muito gostosa, brincar com as rimas, né? Exatamente. E procurar, e cavocar a rima, e buscar, enfim, ver se ela tem encaixe poético também, porque rima por rima empobrece o texto. Enfim, exato, Então, eu tinha escrito, mas então, só pela brincadeira de fazer sonetos. E eu, agora eu vou ter que fazer um livro de sonetos. Agora o negócio ficou sério, né? Então eu fiquei um mês e meio, lendo e relendo todos os dias e lendo de novo. E comecei a escrever. Aí, durante um ano, eu fui escrevendo sonetos.
com uma temática semelhante a dele, que essencialmente é amor. O pai a vida inteira escreveu sobre amor. Ora amores, ora por felicidade. A musa do meu pai sempre foi minha mãe, né? Eles namoraram, acho que 5 anos à distância, a mãe morando em Santiago, ele morando em Porto Alegre, então é uma coisa complicada. Então, essencialmente, o pai escrevia sobre amor e eu comecei a escrever também levando isso. Só que, como eu não tinha, assim, muita inspiração para escrever a respeito de amor... Tinha passado por uma experiência danada da depressão. E tinha que se abrir novamente. Enfim. Exato. Então eu declarei amor. Muitos amigos, amigas, na verdade, que eu amo fraternalmente. Então fiz muita coisa de amor nesse sentido. É interessante. E nós temos a apresentação da Têmis Lopes, uma psiquiatra, e realmente também uma pessoa que entende da alma humana, e comenta que neste outro livro aqui, depois da estética da tristeza, tu retoma a temática, e onde também faz um grande reencontro com o teu pai, como pai e como um poeta, um sonetista que te ensinou a gostar dessa forma de escrever poesia, sonetos, que a gente às vezes acha que é uma coisa antiga, assim, cheia de teias de aranha, mas é a falta de conhecimento mesmo. Na verdade, eu vou te falar que me espanta que o soneto ainda seja feito. Porque o soneto é do século XVII, século VII. É uma coisa muito antiga, já era para ter caído em desuso há, sei lá, 600, 700 anos. E ainda tem gente que faz. Eu me arrisco ainda a fazer. Tem algum dos teus que tu nos daria o prazer de uma leitura? Claro. À vontade, aqui que está dentro da tua parte. E é sempre interessante, quando a gente está conversando com o poeta, a gente fazer um registro na voz dele para... Nem sempre o poeta é o melhor intérprete oral do seu poema, porque ele já escreveu, né? Me permite que eu leia 2 desse livro? Certamente. Porque como estão 2 autores... Ótimo, boa ideia. Tem um que é do Albert pai e o outro do Albert filho. Até é interessante para o momento político atual. Meu pai escreveu esse aqui, chamado Rocha Tarpeia, quando o Collor estava na iminência de ser empichado. Então ele escreveu para ele. Claro que nós, família, sabemos porque ele nos contou quando ele escreveu. Mas quem lê não tem menor noção, não tem como saber. Mas então diz assim: dispara o jovem, veloz, estrada fora. Singra o lago espumante do seu leito. Rompe o som voando a qualquer hora. Herói mancebo, medalhas em seu peito. A arrogância em sua casa mora. Tudo como quer, tudo a seu jeito. Não importa o soluço de quem chora, desde que o rei, fazendo, esteja feito. O ar a seu redor é um ar que afaga, tem o perfume de um jardim que inflora, não interessa o custo nem quem paga. Das distâncias, porém, não faz ideia, não lembra que dali do Capitólio, muito perto está a Rocha Tarpeia. Os poetas são incríveis, né? A capacidade de tradução, de visualização e de precursores dos fatos. Este é o Albert, no caso pai, que é o livro... Agora um soneto teu agora. Vamos ver aqui. Chama Bondade. Cada dia é sempre uma nova chance de acertar o que não se teve tempo, ou tudo o que não se faz a contento. Uma forma de ampliar o alcance. De um leque de boas atitudes que se necessita levar na mente, para que no futuro não lhe seja ausente o prazer de se cultivar virtudes. O melhor da vida é fazer o bem, não interessa a qual ou a quem, sem que se espere por uma paga. Generosidade é um dom valioso, viver fechado em si é danoso, o mal encrusta-se como uma chaga. Aí está o nosso soneto. Nós temos que ir adiantando aqui para ver o terceiro livro agora que já vem publicando. Interessante, né? Parabéns, tu vens numa continuidade de escrever. Saímos lá da estética da tristeza, fez aquele resgate, e agora tu chegas a Memórias de uma Vida Hilária. E já adianta o leitor que é o volume 1. E nós temos o prazer aqui na contracapa, né, um trecho do Flávio Dutra, o nosso chefe aqui na TV.
Quando eu o convidei, o Flávio já era tudo que ele foi, já sempre foi. Que é uma coisa grandiosa, mas Sim, ele não era aqui da Assembleia, só não era da Assembleia. Não, não vamos dizer que foi nada disso. Que é Jabá, Flávio é um jornalista parecida. que tem uma história fantástica. Tá? Eu já entrevistei aqui também, antes ele ser diretor agora, como das crônicas dele também. E diz assim, com Memórias de uma Vida Hilária, ele investe e compartilha mais de sua própria jornada. Uma jornada de 48 anos entre a sua Cachoeira e Porto Alegre, entre o jornalismo e a literatura, nos bares da Cidade Baixa e da vida. A vida que se propõe hilária, mas é feita de pequenos e grandes dramas do cotidiano. E é essa a chave que vai nos conduzir à nova obra de Albert. Simplicidade para contar uma boa história, um personagem reais, sabor de vida em cada episódio e aquele gosto de quero mais. Nós conversávamos antes aqui, Albert, e que um amigo jornalista perguntou, se fosse com 40 e pouco anos, vai escrever Memórias de uma Vida Hilária, e tivesse uma resposta muito interessante. Eu disse para ele, foi totalmente espontâneo, não foi pensado, que eu queria aproveitar agora, já que é um livro de memórias, eu queria aproveitar que eu ainda tenho memória de me lembrar dos detalhes sórdidos. Porque eu acho que o mais interessante de um livro de memórias são os detalhes, as minúcias. E eu tinha que aproveitar agora que eu lembro de tudo ainda, né? Claro que eu poupei os leitores, e me poupei também, de muita picardia. Também não vou exagerar, porque você não vira um livro pornográfico também. E nós temos aqui na orelha do livro, é interessante, que tem depoimentos assim, com nome de algumas, e tem até um anonimato aqui. Referiu ao anonimato. Acho que o marido dela não deixou. É muito interessante. E é um livro assim, como é que tu diria, várias... Eu falo de tudo. Os títulos aqui, tem aqui, disc jockey, amnésia alcoólica, azar, saia justa, corridão, baita porre, sabotagem. Então são várias lembranças de uma vida intensa. É verdade, eu vivi muita coisa, porque eu vim de Cachoeira para Porto Alegre com 17 para 18 anos. E eu até falo aí que eu cheguei de Cachoeira eu era um menino tímido, que eu ainda sou, mas eu era um menino muito recatado, muito quieto, muito na minha. Eu tentava fazer o mínimo possível para não chamar atenção, sabe? Eu não me expunha, não gostava de vitrine. E eu cheguei aqui e me deslumbrei. Eu cheguei na efervescência do rock nacional, do rock gaúcho, do teatro, sabe, das artes plásticas, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, e eu me deslumbrei com isso. Tanto que eu conto aí, e conto... A primeira coisa do disc jockey. Isso foi para burlar a timidez, eu me tornei disc jockey para poder participar de festa, já que eu tinha vergonha de tirar a guria para dançar. O DJ, né? Eu botava o som, eu estava na festa, pelo menos eu tinha alguma importância na festa, já que... Como um jovem tímido, assim, queria participar da festa. Tirar a guria para pista dançar, de jeito, mas fazer até hoje. Performance, até hoje eu morro de vergonha de dançar, uma coisa impressionante. Mas aí quando eu cheguei em Porto Alegre, por exemplo, eu cortei meu cabelo. Meu pai, quando me viu daquele jeito, ele quase teve uma angina. Ele ficou, eu arrepiei o cabelo todo com sabonete para deixar os troços espetados, botei um brinco na orelha, botava uma joaninha no nariz, andava com umas roupas esquisitas, era um horror. Ontem eu achei uma foto minha dessa época, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Mas enfim, com 19 anos, 18 anos, a gente não tinha muita noção de responsabilidade. Uhum. Mas é interessante. Então como disse alguém aqui, é um livro gostoso de ler, e cada história é uma história escrita. E é interessante essa tua trajetória, né, Albert? Como é que isso tem acontecido para ti como jornalista, sim, uma profissão, vamos dizer assim. E agora tu está solidificando uma caminhada de escritor. Tu escreveste aqui poesias dentro de um universo pessoal teu de muita confissão, de muita dor e de coragem existencial. Depois tu resgata assim essa figura da companhia do pai, e agora tu vai para uma pega mais leve com a vida. Pois é um contraste, né? Tem saído um livro por ano. A Estética da Tristeza 2014, sim. Nós dois 2015 e Memórias 2016. Bom, Memórias tem no título hilária, diversão, alegria. Sim. Estética, 2 anos antes, tem tristeza. Quer dizer, eu saí da depressão para euforia, exatamente como eu estou me sentindo nesse momento. Estou muito realizado, estou muito feliz profissionalmente.
Afetivamente, vamos dizer assim, os amigos, as amigas estão são amigos, são companheiros. Isso. Mas são essas né, caminhos e desvios da vida amorosa, altos e baixos, enfim. Mas eu vou te dizer sinceramente, se eu estivesse namorando atualmente e ela lesse esse livro, ela com certeza me deixaria. Então é melhor que eu esteja solteiro, porque pelo menos elas já estão avisadas. Ela sabe que já deixou antes, né? Antes de ver o livro, enfim, e tal. Essas histórias, essas coisas. Porque eu faço revelações, assim, bem pesadas. E o volume 2 já está com ele em andamento? O Nós Dois, eu comecei a escrever, eu escrevi em 2014 e... Paralelamente, eu fui escrevendo as memórias, porque escrever para mim é um prazer, é minha profissão, escrevo desde sempre, desde a adolescência. Então eu escrevia as memórias, mas eu escrevia mais por diversão, mais para... Porque eu não queria, eu tinha medo de, sei lá, me acontecer alguma coisa e essas histórias todas se perderem. Então eu queria, não sabia se ia publicar um livro, mas eu fui escrevendo. Todo dia eu escrevia alguma coisa. E ao final eu tinha umas 300 páginas. 300 páginas é impossível publicar um livro, porque fica muito caro. Sim, quer dizer, impossível não, mas digo, é muito caro, é inacessível para muita gente, fica caro para produzir. Então, pensei, não tem condições de fazer um livro tão espesso. Tão volumoso assim, reparte ele em volumes. Reparte em 2. Na verdade, assim, eu selecionei 60 crônicas para esse e joguei todo o resto para o volume 2. Domingo, como eu já convidei o grande escritor de carreira recém-iniciada, Paulo Motta, para escrever o prefácio do volume 2, eu fui dar uma olhada no volume 2 para ver como é que estava. Então, e sobrou um monte de crônica, porque agora eu sei o tamanho que tem um livro de crônicas, sobrou um monte de crônica, então eu joguei para um outro arquivo, então já tem um volume 3 surgindo. Mas esse volume 3 ainda não sei se vou publicar, porque sobrou todo o resto que eu não aquilo queria. Aquilo que você está deixando mesmo. Aquilo que eu fui achando meio pesado, assim, vai para adiante, vai para adiante. Mas é um registro interessante, que essa é a tarefa do escritor, aquele que tem essa ligação diária, cotidiana com a escrita. Então, está escrevendo, não importa. E agora estão vindo à tona e é o que os leitores esperam. Felizmente, nós estamos chegando ao final. Viu como passa rápido quando a gente tem um bom papo para fazer, mas certamente vamos conversar sobre os próximos volumes e outra oportunidade aí. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença, Albert, aqui. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Agradecemos também a sua companhia no Autores e Livros desta semana e fica o nosso convite para um novo programa na próxima semana. Este programa certamente não é o mais visto, mas ele é bem visto, porque contamos com a sua companhia e é nosso convidado para a próxima semana em um novo Autores e Livros. Até lá e obrigado.